This call is now being recorded. Então, na página 4, ele fala sobre as posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Também é uma coisa simples de se observar. A gente tem 3 tipos, ok? A gente tem quando o ponto ele está fora da circunferência, quando ele pertence à circunferência e quando ele está dentro da circunferência. São os 3 tipos, tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre o ponto pertencente à circunferência, tá? É quando ele pertence. Ou seja, esse ponto ele está sobre a linha da circunferência, ó. Vamos fazer uma circunferência aqui. E aí a gente tem aqui, ó, o ponto A, que é o centro, ó. Esse ponto ele pertence à circunferência. Por quê? Porque ele está sobre a linha que forma ela, tá? Então, quando a distância entre o centro e o ponto, ó, vou botar aqui, ó, D, aí CA, ó. A distância entre o ponto C e o ponto A é igual ao raio, ok? Então, quando a distância entre o ponto e o centro for igual ao raio, esse ponto é chamado de pertencente, tá? Quando a distância entre o ponto e o centro for menor que o raio, a gente diz que o ponto é interno, tá? Ó. Ponto interno, a circunferência. Aqui está a circunferência, ó. Aqui está o centro. E o ponto está aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto A. Observa, ó, que a distância entre o ponto e o centro é menor do que o raio. Então, a distância entre o ponto C e o ponto A, ela é menor do que o raio. Toda vez que a distância entre o centro e o ponto em questão for menor do que o raio, a gente diz que esse ponto é interno. A gente consegue ver com o desenho, né? Ele está dentro da circunferência. E é simples de você discernir isso, né? E o terceiro caso é quando o ponto é externo. Também você já deve ter alguma ideia aí. Quando o ponto é externo, a distância entre ele e o centro, ela vai ser maior do que o raio. Ponto externo à circunferência, ó. Aqui você tem a circunferência e aqui você tem o ponto A, ó. E aqui é o seu centro. Observa, ó, a distância do centro até o ponto A é menor do que o raio. Então, desculpa. Tá certo. A distância é maior do que o raio. Então, a distância entre o centro e o ponto A, ela tem que ser maior do que o raio, para ser externo. Tá? Então, esses são os 3 tipos de pontos em relação à circunferência. Ou ele pertence à circunferência, ou ele é interno à circunferência, ou ele é externo à circunferência. Também chamado de interior e exterior, tá? Tanto faz. Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não, né? Vamos ligar as câmeras aí. Tem 4 pessoas com as câmeras ligadas, por favor. Ok. Professor João Pedro disse que ele já entra na aula. Uhum. Bom. Posso continuar, gente? Posso apagar? Pode. Beleza. Mais abaixo aí, ele fala sobre 2 coisas que a gente tem que saber diferenciar, o que é uma corda e o que é o diâmetro. Ó, uma corda e um diâmetro, eles têm a seguinte diferença. Ambos
são segmentos que passam dentro da circunferência, né? Formado por pontos pertencentes. A diferença é o seguinte, que o diâmetro ele é um segmento que passa pelo centro, tá? Ó, o diâmetro é um segmento que passa pelo centro da circunferência, sempre. Se passar pelo centro, é diâmetro. Quando o segmento, ó, ele não passa pelo centro, o centro está aqui, ó. Quando o segmento não passa pelo centro, ele é chamado de corda da circunferência, tá? Então, eis a diferença entre corda e diâmetro. O diâmetro ele é 2 vezes o raio. Ele passa pelo centro, tá? Já a corda, ela tem o mesmo conceito, ó. Ela é formada por 2 pontos pertencentes à circunferência, só que ela não passa pelo centro da circunferência, tá certo? Então, essa é a distância, a diferença entre corda e diâmetro. Lembrando que o diâmetro, ele tem a medida de 2 vezes o raio, tá? Pronto, aí vamos lá para a página 6. Lá na página 6, a gente tem outro conceito aí, né? Sobre a distância entre a circunferência e umas retas, né? Até agora a gente viu a distância entre a circunferência e ponto, né? Agora a gente vai ver a distância entre as circunferências e retas, classificar. Mas é no mesmo estilo, tá? São 3 tipos. Ou a reta, ela pertence à circunferência, ou ela toca em um ponto na circunferência, que é a que pertence, né? Ou ela toca em 2, ou ela toca em nenhum. Ou seja, a reta pode tocar em um ponto na circunferência, 2 pontos e nenhum ponto, tá? Antes disso, a gente precisa relembrar aí, ó, o que é uma reta perpendicular. Ó. O primeiro quadradinho amarelo, ó, sendo P um ponto e R uma reta, a distância de P até R é definida como o comprimento do segmento PA, perpendicular a R, em que A pertence a R. Ou seja, primeiro, você tem que lembrar o que é uma reta perpendicular, né, a outra. Uma reta perpendicular a outra é quando ela toca a outra aqui, ó, formando ângulo reto, tá? Ó. Vamos chamar essa reta de R e essa reta de S, ó. Quando elas se tocam formando ângulo reto, elas são chamadas de retas perpendiculares, tá? Por que que a gente tem que relembrar isso? Porque para medir a distância entre o centro da circunferência e a reta, a gente traça um segmento que é perpendicular a essa reta, tá? Como assim, professor? Vamos entender agora, ó. O primeiro caso é quando a reta ela é secante à circunferência, tá? Vamos definir aqui, ó, uma reta secante, tá? Reta secante à circunferência é quando ela toca em 2 pontos na circunferência. Ó, você tem aqui a sua circunferência, aqui você tem o seu centro de boa, e aí passa uma reta aqui, ó. Beleza? Ela passou aqui e ela tocou em 2 pontos na circunferência, ó. Ponto A e ponto B. Essa reta, ela é chamada de reta secante à circunferência, porque ela tocou em 2 pontos aqui na circunferência. Aí, ó, você quer calcular, né, você quer fazer ali a distância do centro para essa reta. Aí você traça uma reta perpendicular, ó. Eu venho aqui do centro até chegar aqui na reta, ó. E aí essa retazinha que eu tracei, né, a distância do centro até a reta, ela forma ângulos retos. Então, essa distância ela tem que ser sempre perpendicular. Por isso eu
falei aqui sobre o que era retas perpendiculares, né? O que era. Então, o que a gente pode definir aqui, ó? A distância entre a reta e o centro, ela está sendo menor do que a distância do raio. Concorda comigo? Então, quer dizer que uma reta ela é secante à circunferência quando a distância ela é menor do que o raio. Ok? Então, toda vez que a reta é o mesmo raciocínio para os pontos, só muda o nome, tá? O ponto ele é pertencente, interno ou externo. A reta é secante, tangente ou externa. Vou escrever ainda, tá? A gente está na secante. Secante, quando ela cruza em dois pontos da circunferência, ou seja, a distância tem que ser menor que o raio. Só um instante, pessoal. Voltei, pessoal. Desculpem aí, é porque eu tive que atender uma ligação importante. Vamos continuar. Então, eu estava falando sobre a reta secante, né? Então, já está definida. Quando a distância ela for menor do que o raio, ok? Você sabe essa distância, traçando uma retinha aqui, perpendicular, beleza? A reta tangente à circunferência é o seguinte. Ó, a reta ela é tangente em relação à circunferência, quando ela toca em apenas um ponto, ó. Tem aqui a circunferência, tem aqui o centro, e a reta passa assim, ó. Ó. Chama essa reta aqui de reta R. Ó, ela só está tocando em um ponto na circunferência, então ela é chamada de reta tangente. E a distância, ó, é sempre uma reta perpendicular a ela, tá? Ó, uma retinha perpendicular, ó. Ela toca aqui formando ângulos retos, né? E observa que essa distância está exatamente igual ao raio. Então, quando a distância for igual ao raio, a gente tem que a reta ela é tangente em relação à circunferência. Tá, gente? Ó, isso aqui são só conceitos, não tem cálculo, não. A gente só está aplicando conceito de circunferência. Beleza? Até aqui, beleza, pessoal? Beleza. Vamos para reta externa. Reta externa mesmo, é o mesmo sentido, tá? Vou apagar aqui em cima. A reta externa, ou exterior, tá? É a mesma coisa. É quando a reta, ela não toca em nenhum ponto da circunferência. Ó. Tem aqui a circunferência. Aí a gente tem a reta aqui, ó. Reta S.
Observa, ó, que a distância tem que ser perpendicular sempre, ó. Só que essa distância, ela é o quê? Maior do que a medida do raio, ó. Aqui tá o raio, né, ó. Ela é nitidamente aqui maior do que a medida do raio. Então, quando a distância for maior do que o raio, significa que a reta é exterior, tá? Ou externa à circunferência. Então, esses são os três tipos de classificação para as retas em relação à circunferência, beleza? Uma propriedade interessante aqui, ó, que a gente pode utilizar para aplicar cálculo, tá? Ó, duas retas secantes à circunferência, elas são iguais. Quando elas partem de um mesmo ponto. Por exemplo, ó, aqui, ó, ponto A, ponto B, e vou marcar aqui esse ponto C, ó. Ó, essas retas, esse segmento de retas AC e BC são iguais, tá? Sempre que o desenho tiver esse formato, ó, elas estão partindo de um ponto e são tangentes à circunferência. Então, elas têm a mesma medida. Então, quer dizer que o segmento de reta AB é igual ao segmento de reta BC, beleza? Então, tenham isso em mente, que é muito importante para resolver as questões. Ó, vamos chamar aqui de 3x menos 2 e o de baixo de 2x mais 3. Quem é x aí, ó? Como você já sabe que elas são iguais, é só igualar, beleza? Dá um tempinho para vocês copiarem, uns 2 minutinhos, aí eu apago e resolvo. Vou apagar, tá, pessoal?
Ó, resolver isso aqui é muito simples. Só igualar, né? Então, 3x menos 2 igual a 2x mais 3. A gente ficou com x igual a 5. Tranquilo. Então, quer dizer que x é 5. A medida desse segmento aqui você substitui no x, ó. 3 vezes 5, 15. Menos 2 fica 13. Então, a medida do segmento AB é 13. E a do BC também, já que eles são iguais, né? Tranquilo? Então, esse é um caso de exercício que pode aparecer aí. Okay? Vamos fazer mais casos. Por exemplo, quando a nossa reta ela for secante. Né, ó? Quando a nossa reta for secante, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, um segmentozinho secante, né, ó. E aqui vai ter o centro. Quando você traçar aqui a distância, ó, que é sempre perpendicular, né, ó. Se você traçar a medida dos raios aqui, ligando dos pontos da reta, ó, você vai formar 2 triângulos retângulos, tá, ó. Então, você tem que ficar atento que você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ó. Como esse raio funcionando como hipotenusa, a distância funcionando como cateto e a metade do valor aqui, ó, da corda, né, ó, chamar aqui de AB, a metade desse valor sendo outro cateto. Então, aqui você tem um triângulo retângulo, ó. Beleza? Então, quando aparecer questões sobre segmentos tangentes, secantes à circunferência, geralmente envolve triângulo retângulo, tá? Esse desenho aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Professor, explica bem de novo essa parte, por favor. Vou já. Ó, vamos botar um exemplo aqui. Vamos supor que a distância, ó, tem uma circunferência e essa circunferência tem uma reta tangente que toca a circunferência nos pontos A e B. E aqui tem o centro. Ó. Onde é que está a distância do centro para a reta? Não é essa reta aqui perpendicular? Ó. Eu tracei ela, né? E de C até A e C até B são as medidas dos raios. Concorda comigo? Então, eu vou traçar aqui, ó. Aí formou esse triângulo, ó. Ele tem 2 triângulos retângulos dentro dele, né? Então, vamos supor que a questão te disse assim. A medida do raio dessa circunferência é 5. Então, você já sabe que aqui é 5. Aí ela vai te dar outra informação também. Vamos supor que ela te disse, a reta, o segmento de reta AB, ele mede 6 centímetros. Aí você vai ver, ó, se ele mede 6, ele vai ser dividido em 2, tá? Sempre. Então, ficou 3 aqui, ó. Aí a pergunta é, qual é a distância? Qual é a medida da distância? Aí, ó, você está observando que você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Com o raio medindo 5. A distância é esse segmento aqui, que eu vou chamar de x, ó. E a metade do segmento de reta B, ele mede 3, porque ele todinho mede 6, tá? A questão vai te dar essas informações. E aí ele quer saber a distância. A distância é o x, aí você aplica o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí você vai resolver e vai encontrar x igual a 4. Então quer dizer que a distância, nesse caso, é de 4. Vamos supor que seja centímetros. Ok? Então, quando se tratar de segmentos secantes, geralmente a resolução é desse tipo. Ou ele vai te perguntar o raio, ou ele vai te perguntar quanto é o segmento, ou ele vai te perguntar a distância. Nisso ele vai te dar as informações necessárias, é claro. Beleza?
Beleza. Então, vou dar mais um tempinho aí para vocês copiarem. Aí já eu continuo. Posso apagar, pessoal? Vou apagar, tá? Ó, a gente tem também casos que podem aparecer em questões de circunferências que estão escritas dentro de triângulos. O que é isso? Quando a questão fala, a circunferência está inscrita dentro do quadrado, dentro do triângulo, ou dentro de qualquer figura geométrica, significa que a circunferência ela está dentro dessa figura geométrica, sendo que todos os lados dessa figura elas são tangentes à circunferência. Como assim? Por exemplo, vou colocar dois exemplos aqui, ó. Um quadrado em que a circunferência é escrita, ó. Um quadrado não, um quadrilátero, né? Ó, esse círculo, né, essa circunferência, ela está inscrita nesse quadrilátero. Por quê? Porque todos os lados do quadrilátero, eles estão tocando a circunferência em um único ponto. Se isso não acontecer, a circunferência não poderá ser chamada de inscrita, tá? A regra é que todos os pontos, todos os lados toquem em apenas um ponto na circunferência. Se não tocar em nenhum, ou em mais de um, não está inscrita, tá? Então a regra não se aplica para isso. Só vale se for desse jeito. Então aqui está um exemplo de um quadrilátero. Se for um triângulo, ó, é o círculo. Ó, um triângulo inscrito na circunferência. Os lados eles vão estar bem definidos, tá? Vai ter um pontinho em cada lado marcando. E é isso. Então, primeiramente, é saber o que significa quando a circunferência está inscrita em um triângulo, em um quadrado, em qualquer figura geométrica, tá? Tem que ser desse jeito. Aí a gente vai voltar aqui para a primeira regra que eu expliquei, né? Ó, aquela que diz o seguinte, ó, que dois segmentos tangentes que partem de um mesmo ponto, ó, são iguais. Por exemplo, aqui eu vou chamar de A, B e C. Presta bastante atenção, viu? Ó, AB mede X, vamos supor. Então, quer dizer que AC também mede X. Concorda comigo? Beleza. Observa que isso aqui, ó, ele se repete várias vezes aqui, ó. Vou chamar esse triângulo aqui de A, B, C. E vou chamar os pontos de X. Vou chamar de X, não. X eu gosto de chamar. Vou chamar de.
chamar de D, E e F. Os pontos, tá? E as medidas dos vértices é ABC. Observa, gente, que isso aqui, ó, ele se repete aqui várias vezes. Por exemplo, ó, de B até D é a mesma distância que de B até F. Por essa regra aqui, ó. Concordam? Porque eles estão partindo de um único ponto, ó, e são tangentes à circunferência. Então, quer dizer que o segmento BD é igual ao segmento BF. Ok? E isso aqui vai se aplicar várias vezes, ó. O segmento CF, ele é igual ao segmento CE, ó. E o último é que o segmento AD é igual ao segmento AE. AD é igual a AE. Entenderam aí? Quer dizer que a gente pode aplicar isso aqui, ó, quando o polígono estiver inscrito em uma figura geométrica. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó. Eu não vou nem colocar. Esse lado é igual a esse pedaço é igual a esse pedacinho é igual a esse, e esse pedaço é igual a esse. Então, isso aqui vai se aplicar sempre que o polígono for inscrito na circunferência, tá? Isso aqui você vai usar para responder exercícios, beleza? Alguma pergunta, gente? Não? Tá bom. Ó, só recapitulando. Lembrem sempre, tá? Ó, onde que os segmentos são iguais, tá? Porque isso aqui é importante para você responder algumas questões. A questão vai te dar informações e você vai colocar, tá? Aí você vai dizer qual é os valores aí, só igualando. Só igualando. Um segmentozinho com o outro. Todo mundo copiou já? Posso apagar? Beleza. Ó, até agora a gente viu que tem uma atividade da página 9 e 10, que é sobre o primeiro tópicozinho que eu expliquei. Aí, sobre o segundo, no caso. Sobre o segundo, desculpa. O primeiro são 4 questões, né? Que está na página 5 e tem a quarta questão na página 6. Vamos para mais um assunto, tá? Mais um tópico. Esse tópico, eu considero ele o mais chato. Não porque seja difícil entender, mas porque tem muitas fórmulas, tá? Ó, observa aí, que é na página 12, 13, 12 e 13. Você tem que... Algumas você consegue deduzir só em olhar, tá? Outras você vai precisar usar, tem que aprender para poder usar. Então, vamos apagar aqui, ó. Até agora, a gente falou sobre distâncias. Então, esse é o último tópico sobre distâncias. A gente viu o quê? Distância entre a circunferência e um ponto. Aí, depois a gente viu a distância entre a circunferência e uma reta, não foi? Aí, agora a gente vai ver a distância entre duas circunferências, que é a última tópico entre distâncias, tá? Então, o raciocínio é o mesmo. Porém, entre duas circunferências tem mais informações, né? Ó, iniciando aí na página 12, ó. Acompanha comigo. Circunferências exteriores são quando elas não têm nenhum ponto em comum, tá? Então, por exemplo, ó,
você tem essa circunferência e tem essa outra aqui. Elas são chamadas de circunferências exteriores, elas não têm nada em comum. Né? Não está nenhuma dentro da outra, nem nada. Então, o que acontece? Ó, a gente classifica sempre pela distância. Ó. Aqui está o raio, não é? Ó? O raio da maior. Aqui está o raio da menor. E a distância, ó, observa a distância. Ó. O que a gente deduz aqui? Que a distância ela é maior do que a soma dos dois raios. Vou chamar de R1 e R2, tá? Ó. Então, a distância é maior do que a soma dos dois raios. Concorda? Só em ver você já percebe, né? Ó, a distância é maior que a soma dos dois raios. É verdade. Por quê? Se eu somar esse raio com esse outro, essa distância aqui entre os centros vai ser maior. Tá, gente? Quando falar de distância, é sempre a distância entre os centros das circunferências. Beleza? Então, esse é o primeiro caso. Quando as retas são exteriores, tá? Ou externas. As retas não, as circunferências. Exteriores. Beleza? Segundo caso, ó. A circunferência é interna à outra. Ou seja, quando uma circunferência está dentro da outra. São dois casos, tá? Esse é o primeiro. Ó, você tem essa circunferência aqui. E aí, aqui é o centro dela, ó. E aí, você tem outra circunferência, ó. Que o centro é aqui. Né? Aí, o que você observa, ó? A distância entre os centros dela, né, ó, aqui é o raiozinho da menor e aqui é o raio da maior. Você observa que a distância ela vai ser menor do que a soma dos raios. Ó, aqui é o R2, né? E aqui é o R1. Então, observa, ó, só esse raio aqui ele já é maior do que essa distância. Então, se eu somar o raio 1 com o raio 2, obviamente, eles vão ser maiores do que a distância. Então, quando a soma dos raios forem menores, né? Quando a distância for menor do que a soma dos raios, você diz que essa circunferência ela é interna. Quando a distância for maior do que a soma dos raios, as circunferências são exteriores, tá? Ok, gente, até aqui, tranquilo. Beleza, né? Até aqui é fácil. A gente tem outro exemplo de circunferência interna, ó. Quando elas dividem o mesmo centro, tá? Ó. Por exemplo, você tem aqui, elas são chamadas de concêntricas, tá? Ó. Circunferências concêntricas. Elas são concêntricas por dividir o mesmo centro, tá? Ó. Vou colocar aqui uma circunferência maior, com o centro aqui, ó, e uma circunferência dentro dela, ó. Professor, Oi. a imagem, tipo, a gente embaçado. A internet tá ruim aí, que eu não tô entendendo nada que tu tá falando, tá cortando. Mas eu tô gravando aqui, se eu não tiver conseguindo acompanhar. Daí não é só eu, não. Não sei o que fazer, gente. Aqui no meio tá bom, tô no computador, acompanho pelo computador. Deu de entender? Se vocês não tiverem conseguindo acompanhar, eu vou colocar no YouTube, aí vocês assistem lá essa parte que ficou embaçada. Beleza? É o que dá para fazer. Eu vou continuar. Tá então, eu estava falando sobre as circunferências concêntricas. Bom, elas são chamadas de concêntricas porque elas dividem o mesmo centro. Observe que a circunferência preta e a circunferência azul, elas estão sobre o mesmo centro. Então, aqui é o centro da primeira e o centro da segunda. Então, quer dizer que a distância entre os raios aí, ó, é zero. Por quê? Porque os raios aí, eles são iguais. Então, ele não tem distância entre os centros. Então, a distância aqui, ó, ela é zero. Porque tá uma sobre a outra, tá?
Então, quando a distância entre os centros for zero, significa que as circunferências elas são concêntricas, tá? Por isso que a gente tem que identificar pela fórmula das distâncias, porque não vai ter o desenho para você analisar. Você vai ter que analisar pela formulazinha, ó. Ele vai dizer que a distância é menor que a soma dos raios. Não vai ter o desenho lá, porque pelo desenho é muito simples, muito fácil de você observar. Então, ele vai dizer isso aqui, aí você pensa, distância menor que a soma dos raios. Quando que isso acontece? Quando elas são internas. Por isso que a dificuldade desse tópico aqui é um pouco chato, porque tem essas fórmulas tudinha que você tem que... Você vai saber a posição só pela fórmula. Então, você tem que ter um conhecimento sobre essas fórmulas. Beleza? Aí tá. Temos mais tipos aí, ó. Eu preciso apagar essa parte, tá? Quero saber se bloqueio. Pode apagar ou tem alguém copiando. Vou apagar então, tá? Na página 13, a gente vai falar sobre as circunferências tangentes, ó. Essas circunferências aqui, elas não são tangentes. Quando é que é tangente? Quando elas têm um ponto em comum, né, ó? Aqui, observa, ó, não tem nenhum ponto em comum, nenhum. Então, esses são os três tipos quando elas não são tangentes, beleza? Agora, elas sendo tangentes, elas têm um ponto em comum, a gente já nota uma diferença nas fórmulas. Por exemplo, aí na página 13, ó, primeiro caso, a distância entre os centros é igual à subtração dos raios, tá? Ó. Então, isso acontece quando as circunferências elas são tangentes internamente, ou seja, elas tocam em um ponto pela parte de dentro, tá? Ó. Tangente interna. Ó. Vou fazer uma bem grande aqui para poder caber certinho. Ó, elas são tangentes nesse ponto aqui, ó. Elas estão se tocando em um único ponto. Só que está uma dentro da outra. Então, por isso que elas são chamadas de tangentes internas. Observa aqui, ó. Aqui é o raio, né? Ó, que é o centro dessa. Vou chamar aqui de raio 1. Raio 1 não, raio 2, que era o raio da menor, né? E aqui é o centro da outra. Vou botar essa circunferência aqui um pouco maior. Pera aí. Ó. Não liga porque tá um pouco entorto, tá, gente? Mas não tem problema não. Aqui é o centro da outra. E aqui é o raio. Mas de raio 1. Ó, aqui são os centros, tá? Ó, centro da primeira, centro da segunda. O que acontece? Observa, ó. A distância entre os centros, ela vai ser igual à subtração dos raios, tá? Ó. Aqui está a distância entre os centros, ó. Desse ponto para esse ponto. A distância. Então, a distância ela vai ser exatamente igual à subtração do raio da maior pelo raio da menor. Então, R1 menos R2. Tá? Sempre que isso acontecer, você vai dizer que as circunferências são tangentes internas, tá? Tangente internamente, ok? Primeiro tópico. O segundo é quando elas são tangentes externamente, tá? Quando elas se tocam em um único ponto, mas está uma dentro da outra. Também é bem simples, beleza? Ó, vamos colocar aqui o nome logo. Tangente externa. Ó, se toca em um único ponto, só que estão do lado de fora, né? Então, tangentes externas. A soma dos raios, ela vai ser sempre igual à distância. E é bem claro isso, ó. Observa aqui, ó. Aqui é o centro da primeira, aqui é o centro da segunda.
Ó, aqui é o raio 1 e aqui é o raio 2, ó. Raio 1 e o raio 2. E a distância, ó, presta atenção que tá na cara que é a soma dos raios, ó. Então, a distância é igual à soma dos raios. Então, quando a circunferências elas forem tangentes externas, a distância é a soma dos raios. Quando elas forem tangentes internas, a distância é a subtração dos raios. Beleza? São os dois tipos de tangente. E tem a última, né? Que quando elas são secantes. Secantes é quando toca em dois pontos. Não tem uma fórmula definida. A gente pode dizer se é maior ou menor. Então, primeiro eu copio isso aí, e aí eu vou apagar para explicar o outro. Posso apagar, pessoal? Beleza? Ó, o último caso é quando elas são secantes, né? Então, aqui está o centro da menor e o centro da circunferência maior, que eu vou chamar de C1 e C2. Ó, observa aqui, ó. Vou botar esse centro mais pra cá. Aqui eu tenho o raio, né? O raio da maior. E aqui eu tenho o raio da menor. E aqui, ó, eu tenho a distância entre os centros. Então, essas retas, essas circunferências, elas podem ser secantes de várias formas, né? Mais perto do centro, mais distante. Então, não tem como eu definir uma forma exata. Então, eu vou dizer o quê? Ó, que a distância, ela está entre a subtração dos raios e a soma dos raios. Eu não tenho como saber um valor exato. Por exemplo, ó, vamos dizer que o raio 1, ele mede 5. E o raio 2, ele mede 3. Então, faz aqui a conta, ó. R1 é 5, R2 é 3. Então, 5 menos 3 fica quanto? Fica 2. E 5 mais 3 fica 8. Então, eu só posso dizer que a distância ela é um número entre 2 e 8. Não posso falar mais nada além disso, porque não tem como eu saber um resultado exato para a distância. Eu só posso dizer que ela é um número entre 2 e 8. Então, você sempre subtrai os raios aqui e aqui você soma para dizer mais ou menos onde está a distância. Beleza? Então, esse é o terceiro caso, quando as circunferências são secantes. Não é difícil entender, é só você jogar na fórmula. Só isso. Se você aprender aquela formulazinha ali, já era. Você não tem dificuldade nenhuma para fazer. Tá? Aí, gente, como a gente vai ter uma semana sem aula, a gente vai ficar com a atividade da página 5 e 6, tá? Que é a primeira partezinha, não é tão difícil. A página 9 até a 11, que é do segundo tópico que eu expliquei, página 9 até a página 11.
e a desse último tópico sobre as circunferências, que é da página 14 até a página 16. Para a gente não se atrasar, né, que a gente vai ficar uma semana sem aula, a gente tem que dar uma adiantada nos conteúdos, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Eu vou só fazer a chamada aqui. Anotem a atividade, tá, gente? Por favor. Tem gente que tá difícil. Não tá mandando atividade. Não tá assistindo aula. Então, como é que eu vou ajudar essa pessoa a tirar nota? Tem como? Então, vocês têm que me ajudar também. Vamos lá, gente. Número 1. Número 2. Presente. Presente. Colocar de novo as páginas que eu ainda não tinha anotado. Vou colocar, só terminar bem que é a chamada, que eu faço pelo celular, mas eu vou colocar de novo, tá bom? Número 3. Número 4. Presente. Número 5. Não saiam ainda, tá, gente? Presente. Número 6. Presente. 7. Presente. 8 e 9. Número 11. Igor tá aí. Número 12, Isadora tá aí. Número 13, João Pedro. Tá aí. Presente. 2 presentes. Presente. Tereza está Tá. presente. Luana e Luna não estão. Maria Clara. Professor, tu Botei, Jota, botei. Maria Clara tá. Maria Fernanda tá. Maria Luísa tá. Maria Vitória tá. Misael. Misael não tá. Nicole tá. Nivaldo tá aí. Ingrid tá aí. Beleza. Ó, quem já anotou aí as páginas, tá? Já pode sair, beleza? Valeu aí, gente, pela presença de vocês. Tchau, professor. Tchau.